Fala, meu povo. Projeto tático, professor Vanderlei na área, resoluções de questões, pré-edital, carreiras policiais. Polícia Penal da Paraíba. Agora a gente está indo, como havia explicado, estamos no módulo 3 de 4 e agora estamos explicando as questões que caíram, que foram lançadas pelo Estado da Paraíba nos seus últimos concursos públicos dentro da área segurança pública. Então, como vocês já são conhecedores do projeto, nos acompanhem, que a questão agora vai ser jogada na lousa e vai ser debatida. Direitos dos presos. Afinal, será o local que vocês vão trabalhar. Vamos lá. Questão recente, ano de 2022, Banca CESP, delegado de Polícia Civil do Estado da Paraíba. Questão relativamente recente. Vamos lá, o que diz o seu enunciado? A respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos esculpidos no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, analisa as alternativas abaixo. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Esse enunciado reproduz com fidelidade, fielmente, o texto escrito da Constituição Federal. Portanto, está correto. O que diz a alternativa 2? O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada apenas a assistência de advogado. Cuidado, meu combatente, com essas palavras restritivas. A questão trouxe a palavra apenas. A Constituição também garante esse mesmo direito à família. Então, diminuiu a abrangência da norma constitucional, portanto, está errado. No território nacional, é livre a manifestação de pensamento, sendo admitido o anonimato. A manifestação de pensamento é permitido, mas é vedado, há uma vedação expressa no texto constitucional, e a questão vai exatamente na contramão do que previu o Constituinte originário e o que de fato está escrito na nossa Constituição, tá bom? Essa alternativa terceira está errada. A quarta, o que diz a alternativa quarta, ou 4? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. É exatamente o que prevê a Constituição da República Federativa do Brasil. Ninguém realmente será considerado culpado até o trânsito em julgado. Muito se discutiu a respeito desse tema e, há um pouco tempo atrás, o Supremo Tribunal Federal tinha decidido que era possível, sim, a execução de sentença penal condenatória quando já tivesse sido julgado em segundo grau de jurisdição. No entanto, o Supremo Tribunal Federal mudou de posicionamento e voltou ao entendimento anterior. Hoje, realmente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela se inclina justamente para não mais permitir a execução de pena sem o trânsito em julgado. Então, realmente é um requisito para que a sentença seja eficaz e possa ser executada. Tranquilo? Portanto, a alternativa que está correta é a letra B, na qual prevê como assertivas afirmativas corretas a alternativa A e a quarta. Meu combatente, considerando que estamos estudando para polícia penal, né, é interessantíssimo, é oportuno a gente conhecer os direitos que regem, que são estendidos aos presos. Já parou para pensar? Então vamos lá, vamos dar uma pinceladazinha aqui na Constituição Federal, no que diz respeito a esse tema. Vamos lá, vamos aproveitar aqui. O que diz a Constituição? A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Então, já começa por aí. Há uma individualização levando em considerações esses parâmetros constitucionais. Primeiro aspecto. Vamos avançar.
É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Tranquilo? Não tem muito o que se discutir. Está previsto na Constituição, basta apenas cumprir. Às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. De fato, é assim. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, a depender de situações específicas que o caso recomende, as presidiárias podem ficar em prisão domiciliar para amamentar. Tá bom? Bora avançar. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem judicial escrita e fundamentada, de autoridade judiciária competente. De fato, a ordem tem que ser escrita e fundamentada. O juiz tem que dizer as razões que levam a uma pessoa a ser presa. Isso tem que ser na forma escrita, tá bom? Salvo, a Constituição vai trazer exceções, salvo nos casos de transgressão militar ou crime militar propriamente ditos. Tá bom? Assim definidos em lei. Bom, a gente sabe que a Constituição está trazendo como exceção as prisões administrativas previstas no Código Penal Militar. São prisões administrativas. Só existe prisão administrativa para o militar. Não é? E todo direito infraconstitucional ele foi recepcionado pela atual Constituição. E faço mais um aviso. Na ação declaratória de inconstitucionalidade, número 6.595 de 2000, publicado em 2022, o Supremo Tribunal Federal, presta atenção, meu combatente, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional lei que proíbe prisão administrativa, tanto de militar quanto de bombeiro militar. Fique ligado. Então, se tiver alguma lei estadual ou alguma lei que proíba essa prisão, essa lei é inconstitucional, porque, de fato, é para existir a prisão administrativa no que diz respeito aos militares e também aos bombeiros militares. Dito isto, vamos avançar com mais direitos dos presos. Outro direito, o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. Esse direito aqui foi exatamente o que foi tratado na questão de forma errada, porque a questão foi restrita, não abrangia a família, tão somente ao advogado. Estava errada, tá bom? O preso tem direito à identificação dos seus responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Meu combatente, só para dar uma ênfase a esse direito constitucional, como é que é consubstanciado isso dentro de uma delegacia? Quando uma pessoa é presa em flagrante delito ou por cumprimento de ordem escrita, o preso ele vai receber uma nota de culpa. O que tem nessa nota de culpa? Essa nota de culpa vai constar o nome do delegado que é responsável por conduzir o inquérito policial ou por dar cumprimento ao mandado de prisão. Nessa nota de culpa está a tipificação do crime que será imputado ao preso. E mais, nessa nota de culpa constará o nome completo do condutor da ocorrência e das suas respectivas testemunhas. Então, esse direito constitucional realmente ele é materializado através de uma nota de culpa no âmbito da delegacia, em regra. Tá bom? Outro direito que assiste ao preso. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória. A regra é a liberdade, é o Estado Libertatis. Opa, bati aqui no microfone, faz um barulhinho, mas vamos embora. A regra é a liberdade. Tranquilo? E também não vai ser mantido se a lei admitir essa liberdade com ou sem fiança. Fique atento.
o Estado ainda indenizará o condenado por erro judiciário. Ou seja, o preso não era o autor do crime, ou o crime não existiu. Se tiver um erro judicial quanto à prisão, o Estado vai ter que indenizar. E além disso, se ele realmente era o autor do crime e porventura ficou preso além do tempo fixado na sentença, também será indenizado. Fique atento. Outro aspecto importantíssimo que diz respeito aos direitos dos presos é que o Supremo Tribunal Federal tem utilizado o princípio da individualização da pena em diversas decisões. Vamos citar algumas. No recurso especial e na súmula vinculante 56, o Supremo Tribunal Federal decidiu que presos do regime semiaberto não podem cumprir penas em locais distintos a presos do regime fechado. Lembra lá que é o primeiro artigo que eu li, que versa exatamente sobre a individualização da pena? Tá aí. Decisão do Supremo Tribunal Federal. Veja, e diz mais: se não houver vaga no semiaberto, o juiz deverá considerar alternativas, como o uso de tornozeleiras eletrônicas. Percebeu? Vamos conhecer outra, levando em consideração o princípio da individualização da pena, outra situação, HC 82.959. O que decidiu o Supremo? Decidiu por declarar inconstitucional o regime integralmente fechado para crimes hediondos, tá? O Supremo decidiu dessa forma, utilizando o princípio da individualização da pena. A lei não pode, por si só, estabelecer o regime. Isso vai ter que ser fundamentado pelo juiz. O regime tem que ser fundamentado pelo juiz e não como efeito automático da lei. Isto é inconstitucional. Outra decorrência da adoção do princípio da individualização da pena. O que é que o Supremo tem dito? No HC 97.256, o Supremo decidiu que o regime inicial fechado automático é inconstitucional, seguindo o princípio da individualização da pena. Tá vendo? Aqui está vários direitos e garantias fundamentais aplicados aos presos. Por ora, basta ler os incisos acima, que a gente já trouxe, pois as bancas de concurso cobram, em regra, a sua literalidade. Dito isto, agora vamos fazer o fechamento do assunto, melhor dizendo. O Supremo Tribunal Federal, ele já reconheceu o estado de coisas inconstitucionais nas unidades prisionais, caracterizado pela violação generalizada e sistêmica dos direitos fundamentais. Essa situação é decorrente da inércia e incapacidade das autoridades públicas em solucionar o problema, não é? Resultando em penas que, por conseguinte, cruéis e desumanas. O cumprimento da pena será realizado também em estabelecimentos femininos quando se tratar de mulheres transexuais ou transgêneros, em que estejam cumprindo pena em presídios masculinos, fundamentado esta decisão do Supremo Tribunal Federal no princípio da dignidade da pessoa humana, conforme está estabelecido na ação direta no Meu combatente, questão na lousa, versa sobre direito de greve e sindicalização, do que diz respeito aos integrantes da segurança pública. Antes de entrarmos nos meandros da questão, vamos rememorar esses dois institutos, greve e sindicalização, na atividade policial. De uma forma muito simples, de uma forma muito singela, de uma forma bem resumida. Aos militares é vedado
o direito de sindicalização e, consequentemente, o direito à greve. Quanto aos demais policiais integrantes dos órgãos operativos de segurança pública, é permitida a sindicalização. No entanto, contudo, todavia, permita aí um monte de pleonasmo, palavra repetida. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, mediante interpretação, entendeu que a esses demais integrantes da segurança pública não faz jus, não pode exercer o direito de greve. Inclusive, esse direito de greve também não pode ser exercido pelos guardas municipais, que não são órgãos operativos. Eles não compõem ainda órgãos operativos, previsto no artigo 144. Tranquilo? Sabendo disso, relembrando esses aspectos, vamos responder à questão. O que diz o seu enunciado? Direitos sociais, como o exercício do direito de greve, a sindicalização e a associação profissional, são garantias constitucionais. Porém, para os servidores militares, integrantes da segurança pública, é vedado o direito. Então, a questão quer saber o que é vedado. A gente vai repetir sempre esse trechozinho, que é para dar um som que a gente possa acompanhar o raciocínio. Então, é vedado, o que diz a alternativa A? É vedado o direito de greve para os policiais e bombeiros militares das Forças Armadas, sendo-lhes permitida a sindicalização. Como eu já havia dito anteriormente, logo no início, não é permitida a sindicalização para militares, para os militares. Eles não podem estar organizados de forma sindical, porque a própria Constituição assim o proíbe. O que diz a alternativa B? É vedado o direito de greve para os policiais militares e civis e permitida a associação profissional. Meu combatente, a associação profissional, ela de fato é permitida pela Constituição, tanto para os militares quanto para os policiais, os demais policiais, para não restringir muito. Por quê? Porque a associação ela versa sobre fins recreativos. Então, quanto a isso, não há vedação constitucional. Portanto, a alternativa correta, de pleno, já é a letra B. Pode marcar sem medo. É o gabarito da banca e o do professor também. O que diz a alternativa C? Vamos recapitular. É vedado o direito de greve sobre qualquer forma ou modalidade a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública, sendo permitida a sindicalização. A sindicalização não é permitida aos militares e aos bombeiros militares. Tá certo? O que diz a alternativa D? É vedado o direito de sindicalização para os militares e para os policiais rodoviários federais. Aos policiais rodoviários federais não há nenhum empecilho para sindicalização. O que eles não podem fazer é greve, por conta da construção jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Por fim, o que diz a alternativa é vedado o direito de sindicalização para bombeiros militares e bombeiros civis. Bombeiros civis sequer faz parte dos órgãos operativos. Tá bom? Então, aos bombeiros civis não há vedação de sindicalização. Tranquilo? Facinho, facinho. Gabarito B. Vamos avançar. Meu combatente, questão que versa sobre nacionalidade. Esse tipo de questão é recorrente em carreiras policiais. Fique atento, preste atenção na explicação, para que você não perca questões desse tipo. Elas são fáceis. Fique ligado. O que diz o enunciado da questão que foi aplicada para delegado de Polícia Civil no estado da Paraíba, ano de 2022? Vamos ler. Suponha que João nasce no Brasil e seja filho de pai e mãe argentinos que estejam em território brasileiro a serviço do Uruguai.
Meu combatente, só existe uma regra e uma exceção quando a gente aplica o jus solis. Só existe uma regra e uma exceção. Qual é a regra? Nasceu no território brasileiro. É brasileiro nato. Não confunda com naturalizado, tá bom? Nasceu no território brasileiro, é brasileiro nato. Qual é a única exceção? Quando for filhos de pais a serviço do seu próprio país. Na questão, está trazendo uma situação que os pais estão a serviço, os pais são argentinos e estão a serviço do Uruguai. Esse caso específico você vai enquadrar na regra geral. Qual é a regra geral? É brasileiro nato. Não entra na exceção, tá bom? Então, essa criança chamada de João é brasileiro nato. Vamos avançar. Suponha ainda que Sandro nasça na Itália e seja filho de pai brasileiro que reside há algum tempo no exterior por interesse pessoal de estudo. Meu combatente, nessa situação, a gente não vai aplicar a regra do solo, porque não nasceu no solo brasileiro, mas a gente vai aplicar a regra do sangue. Vai ser brasileiro por decorrência do sangue. No entanto, contudo, todavia, a Constituição da República Federativa do Brasil estabeleceu alguns critérios para de fato ser brasileiro nato. Quais são eles? Eles estão previstos no artigo 12, inciso 1, a linha C da Constituição da República Federativa. O que diz esse inciso? Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam, vejam as condições, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil antes da maioridade e alcançado esta, optem em qualquer tempo pela nacionalidade brasileira. Mas fique atento, fique ligado, fique de olho, fique esperto, porque a banca CESP às vezes considera o incompleto como correto. Está incompleto. Mas a CESP considera, em alguns casos, várias questões ela considera o incompleto como correto. Tá bom? Então, vamos deixar essa questão aí em stand-by. Por fim, suponha também que Jaqueline nasça na Espanha e seja filha de mãe brasileira a serviço da República Federativa do Brasil. Neste caso, meu combatente, vai ser brasileira nata. Em decorrência da aplicação do artigo 12, inciso 1, a linha B. O que diz essa linha? Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Então, do mesmo jeito que nasce um estrangeiro a serviço, filhos de pais estrangeiros que estão a serviço do seu próprio país é estrangeiro, o Brasil considera que o seu, que nasça dessa forma, ou seja filho de pai ou mãe brasileira, que esteja a serviço do Brasil, vai ser brasileiro nato. Bom, fazendo o fechamento da questão, a banca CESP indicou como correta a alternativa B, João e Jaqueline somente como brasileiros natos. A CESP considerou a questão incompleta como correta. Então, o gabarito é a letra B. Dito isto, vamos avançar para a próxima questão. Meu combatente, de uma forma bem simples, a questão versa sobre a inviolabilidade do domicílio. E a gente já sabe que o direito constitucional aplicado ao que tange à casa diz que a casa é um asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial, tá bom? E o que é que vai nos dizer
a questão. Ela diz, a alternativa diz da seguinte forma: suponha que em determinada operação policial entenda ser necessária a entrada forçada em domicílio de determinada pessoa com a realização de busca e apreensão no período noturno, sem mandado judicial, por supostamente estar ocorrendo um flagrante delito. A gente sabe que a Constituição Federal, embora diga que a Constituição é um asilo inviolável, uma das exceções é o flagrante delito, né? Nessa situação, as razões para a entrada do domicílio devem ser justificadas de que forma? Meu combatente, elas têm que ser justificadas posteriormente, certo? Vamos falar isso de uma forma bem simples, sem muita enrolação. Ela tem que ser justificada posteriormente. Se for considerada ilícita, vai haver responsabilidade nas três esferas, civil, penal e administrativo, dos policiais que assim procederam. E mais, os atos da lei decorrente serão considerados como nulos, em decorrência da aplicação dos frutos da árvore envenenada. Não vale nada. Então, para não encher mais linguiça desse negócio todo, a alternativa correta é a letra B de bola. Dito isto, vamos avançar para a próxima questão. Meu combatente, mais uma questão que caiu para delegado de Polícia Civil no estado da Paraíba, ano 2022. O que é a alternativa nos diz? São consideradas reservas do Exército Brasileiro. Quais são as reservas do Exército Brasileiro? Essa resposta está no artigo 144 da Constituição Federal, no seu parágrafo 6º. As polícias militares e o Corpo Militar de Bombeiro são forças auxiliares e reserva do Exército. Só para dar um plus, só para dar mais uma ênfase com relação a esse assunto. Fique ligado que quanto às polícias civis e às polícias penais estaduais e do Distrito Federal, vincula-se aos governadores de estado e do Distrito Federal e dos territórios, diferentemente do que acontece com a Polícia Militar e o Corpo Militar do Bombeiro, que são forças auxiliares do Exército Brasileiro. Dito isto, feita essa explanação, conhecendo um pouco mais sobre os órgãos operativos de segurança pública, vai ficar fácil de responder a questão. Portanto, de uma forma bem simples, de uma forma bem sigela, vamos direto ao ponto. A alternativa correta é a letra C, versa sobre as polícias, indica que são forças auxiliares do Exército, as polícias militares e o Corpo Militar de Bombeiros. As demais se vinculam aos governadores de estado e do Distrito Federal e territórios, conforme seja o caso. Bom, dito isto, vamos avançar para a próxima questão. Meu combatente, questão na lousa, ela versa sobre ação direta de inconstitucionalidade. E antes de a gente adentrar no tema, começar a respondermos à questão propriamente dita, vamos fazer aqui umas pequenas observações. Tudo bem? Então vejam, a decisão declaratória de inconstitucionalidade de determinada lei ou ato normativo não alcança o poder legislativo no que diz respeito na sua função legisferante, o poder de legislar. Tá bom? E fique atento ainda mais sobre as súmulas vinculantes, pois elas não vinculam o próprio Supremo Tribunal Federal, embora elas vinculem os demais órgãos do Poder Judiciário. Tranquilo? Elas não vinculam o Supremo, mas vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário. Outra coisa, fique atento. O Poder Legislativo, né, no exercício de sua função administrativa, ou seja, na função atípica, ele deve observar as súmulas vinculantes, né? Ele não está vinculado quando ele exerce sua função precípua, sua função constitucional. Ele não está vinculado. Mas uma vez quando ele exerce a sua função atípica, no caso a função administrativa, ele está vinculado, eles se vinculam às súmulas. Tudo bem? E
Por outro lado, quando a gente fala do poder executivo, no exercício de sua função atípica, ou seja, de legislar, veja, quando o presidente edita uma medida provisória, ele não precisa se vincular às súmulas vinculantes, tá certo? Por que isso? A não vinculação da atividade legislativa à súmula vinculante existe para evitar a chamada fossilização constitucional, tá bom? Entendido esse arcabouço jurídico, entendido essa sistemática no que diz respeito à ação direta de inconstitucionalidade, vamos responder à questão? Então vamos lá. Pelo que já expliquei, meu combatente, já fica claro que se trata da letra E, não é? A decisão definitiva de mérito vinculará todos os níveis da administração pública. De fato, foi parte administrativa, foi parte de aplicação, tem que realmente observar as decisões proferidas em ação direta de inconstitucionalidade. Então, gabarito correto, letra E. Muito bom, meu povo. Tá mais uma questão aí na lousa. É resolvendo questões que se aprende errando e corrigindo o erro, que melhora-se o foco e melhora a questão de gabaritar. Então, bora treinar, vamos resolver questões e vamos passar para a Polícia Penal. Vamos lá. Questão na lousa, o que diz a alternativa? A respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos dispostos no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, analisa as alternativas abaixo e dê valores, verdadeiro ou falso. O que diz a primeira alternativa? Diz o seguinte: as associações poderão ter suas atividades suspensas por decisão judicial, ainda que sem trânsito em julgado. Meu combatente, e essa questão versa sobre direitos e garantias fundamentais previstos precisamente no artigo 5º, inciso 19 da Constituição Federal. O que diz esse artigo? As associações poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ainda ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Então, é possível, em tese, que as associações possam ser tanto compulsoriamente dissolvidas quanto ter suas atividades suspensas por decisão judicial apenas, não administrativa. Fique ligado nesse aspecto. Agora, em se tratando de dissolução compulsória, neste caso específico, a Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que é necessário também o trânsito em julgado. Mas o que é o trânsito em julgado? É quando a decisão judicial não cabe mais nenhum recurso. Tá bom? Então, a primeira alternativa está errada. Ou como a questão quer dizer, falsa. Vamos avançar. Alternativa B. O que é que diz essa alternativa? É plena a liberdade de associação de caráter paramilitar. Meu combatente, de fato, é plena a associação, mas a Constituição vedou expressamente a associação de caráter paramilitar. Então, esta afirmativa vai de encontro, ou como eu costumo sempre dizer, vai na contramão do que está escrito na Constituição Federal. Portanto, é falsa. Vamos lá. O que diz a próxima alternativa? É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz. Realmente é livre. Podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, dele sair com seus bens. De fato, a Constituição estabelece que é livre a locomoção em território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, sair com seus bens. De fato, é assim. A questão está corretíssima. Há uma convergência com a literalidade do que está escrito no texto constitucional. Tá bom? E só para dar mais um plus, não é apenas sair, e também pode ingressar no território nacional com seus bens. Tanto pode sair levando seus bens, como pode ingressar trazendo bens. Tranquilo? Por fim,
A última alternativa diz o seguinte: é assegurado aos presos o respeito à sua integridade física e moral. De fato, esta alternativa reproduz fielmente o texto escrito na Constituição. Portanto, está correta. Tá bom? Só para a gente dar mais um plus, vamos enrobustecer, deixar mais cheio, preenchido, o que traz a Constituição com relação aos direitos e ao respeito do preso. É assegurado aos presos o respeito à sua integridade física e moral, sob pena de responsabilidade civil pelos danos morais causados em razão da violência dos direitos inerentes à dignidade da pessoa humana. Tá bom? Então, se houver violação, aquele que violou, o Estado que violou, vai responder civilmente pelos danos causados em decorrência da ação dos seus agentes públicos. Tranquilo? Então, finalizando, fazendo o fechamento da questão, a alternativa correta a ser gabaritada é a alternativa A, que diz verdade, falso, falso, verdade, verdade. Vamos avançar para a próxima questão. Meu combatente, questão na tela. Banco BFC foi aplicada para soldado combatente, atualizadíssima 2023, praticamente agora que ocorreu esse concurso, inclusive ainda está tendo aí umas etapas do TAF, né? O TAF foi bem circulado os vídeos aí da Barra, da PM, bem interessante, que foi bem fora do normal, né? Bem interessante. Mas vamos lá. O que diz a questão? A respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos dispostos no artigo 5º da Constituição de 1988, analisa as alternativas abaixo e dê valores de verdadeiro ou falso. Meu povo, está aí na tela a última questão e já de antemão já esclareço que essa foi a mais complexa para explicar. Por quê? Porque é um assunto que permeou muitas discussões, foram muitas idas e muitas vindas, né? Foi alterado jurisprudência dizendo que sim, depois que não, depois que sim. E isso pode trazer confusão ao responder esse tipo de questão. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, é importante também entender o que seria diferenciar, melhor dizendo, a prisão pena da prisão processual, tá bom? Então vamos lá. Vamos conhecer primeiro a jurisprudência. O Supremo Tribunal Federal, num primeiro momento, ele não permitia a execução penal de sentenças sem o trânsito em julgado. O que é um trânsito em julgado, meu combatente? Nada mais é do que a impossibilidade de recursos para atacar a decisão judicial. No primeiro momento, o Supremo não permitia a execução provisória da pena. Num segundo momento, o Supremo Tribunal Federal passou a permitir, desde que já tivesse exaurido a segunda instância. Em decorrência disso, um ex-presidente da República acabou sendo preso na Operação Lava Jato. Bom, num terceiro momento, que é essa posição que tem que ser adotada, o Supremo Tribunal Federal voltou ao seu entendimento anterior e passou a proibir a execução provisória da pena, ou seja, quando a sentença penal condenatória não tem o trânsito julgado. Entendido esse arcabouço, vamos avançar para um segundo momento. Vamos diferenciar agora o que é prisão pena de uma prisão cautelar, que tem o caráter provisório. A prisão pena, ela decorre de uma sentença judicial. Ou seja, há uma valoração dos fatos que são imputados ao agente delitivo. Isso é mais para o campo processual penal. E penal também. Bom, num segundo momento, que é a prisão cautelar, essas cautelares, elas são revisadas. Ela não desboca sobre a culpabilidade de alguém, em hipótese alguma. Entendido isto, entendido todo esse arcabouço
Vamos agora estudar o que diz a questão. Essa questão ela é recente, relativamente recente, foi no ano de 2022. Ela foi elaborada pela CESP. Ela corresponde ao cargo, foi aplicada para as pessoas que aspiravam ao cargo de escrivão de polícia, né? E vamos entender o seu enunciado. À luz da orientação prevalente no Supremo Tribunal Federal acerca da garantia de que ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória, assinale a alternativa correta. Vamos ver agora as alternativas. O que diz a alternativa A? Observado o devido processo legal, a decisão condenatória, em segunda instância, afasta o princípio da presunção e abre caminho para a execução da pena. Meu combatente, o Supremo Tribunal Federal, no momento posterior ao nosso, ele realmente entendia assim, mas mudou. Atualmente, o Supremo Tribunal Federal não mais permite abrir nenhum caminho para a execução provisória da pena sem que haja o trânsito julgado de decisão penal condenatória. Então, essa alternativa está errada à luz do atual entendimento do Supremo Tribunal Federal. Tranquilo? O que diz a alternativa B? Não é cabível a prisão após o julgamento em segunda instância, independentemente de decisão que afirma a necessidade de prisão cautelar. Entendemos que existe prisão-pena e que existe a prisão cautelar. Não é necessário o trânsito julgado para as decisões de prisão cautelar, diferentemente do que acontece com a prisão-pena. Nesse caso, sim, na prisão-pena é necessário o trânsito julgado. Nas cautelares, não, porque visa acautelar o processo, resguardar a prova, impedir que o réu fuja e por aí vai. São requisitos que estão estabelecidos no Código de Processo Penal. Não é muito minha praia, mas já fique consignado aqui nessa aula que é desta forma. Tá bom? Então, essa alternativa está errada. Vamos avançar? Vamos ver o que é que diz a alternativa C? Poderá ocorrer a prisão independentemente do trânsito julgado em sentença penal condenatória, bastando a observância do devido processo legal que se cumpre com o esgotamento da matéria de fato nas instâncias ordinárias. Quando a questão diz que é necessário o esgotamento da matéria de fato nas instâncias ordinárias, ele está remetendo o concurseiro a observar que se trata de prisão-pena, não prisão cautelar. Por isso, por esta ótica, você sabe já que a prisão-pena, para ser cumprida, é necessário o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Por esse olhar, você vai perceber que essa alternativa está errada. Se ele falasse em acautelamento do processo, estaria correto. Não é o caso. Então, essa alternativa pode induzir ao erro o candidato, mas você tendo um arcabouço mínimo, constitucional e penal e processo penal, você vai matar essa questão e vai perceber que ela está errada. O que diz a alternativa D? A execução provisória de acordo penal condenatório proferido em grau de apelação, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção da inocência. Compromete porque aí está se falando de prisão-pena. E para executar uma prisão-pena é requisito constitucional existir o trânsito julgado, ou seja, daquela decisão não cabe mais nenhum tipo de recurso, tá bom? O que diz a alternativa é: a prisão para execução da pena só poderá ser determinada após o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Muito bonitinho. Realmente é assim. Vamos para o segundo lance. Porém, havendo necessidade e fundamentação, a segregação cautelar, ou seja, não é a prisão-pena, é a prisão cautelar, são as prisões preventivas, a temporária e por aí vai. Essas prisões poderá ser determinada a qualquer momento, antes da produção de sentença ou do julgamento do recurso em segunda instância. Perfeito. Resumiu bem na primeira parte os requisitos constitucionais da prisão-pena, ou seja, aquela que avalia os fatos, e resumiu perfeitamente os requisitos das prisões
cautelares. Então, o gabarito da banca e o nosso gabarito é a letra E. Meu concurseiro, meu combatente, terminamos por aqui. Quero desejar um ótimo estudo e tamo junto, viu? Se você quiser deixar seu comentário, se você quiser interagir pelas redes sociais, aproveite, que nós vamos bater um papo. Próximo, o que é que a gente vai fazer? Vamos apresentar o quarto módulo de 4 para fazer o encerramento desse estudo de polícia penal. Forte abraço, fique com Deus e até breve.